Irmãos em Cristo, eu sou o Adriano e estamos aqui hoje para termos um momento com a Palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque é Dia dos Pais. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês neste dia, ela se encontra em Números, capítulo 23, o versículo 19, e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Talvez você deve estar pensando assim, o que essa palavra tem a ver com o Dia dos Pais? Porém, eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu entre eu e meu pai, que na época eu não entendia a profundidade daquilo que eu estava presenciando. Porém, hoje, também sendo pai, eu consigo entender o sacrifício e toda a profundidade do que ocorreu naquele dia. E a história é a seguinte: quando eu era criança, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, nós não tínhamos carro. E era muito raro as ocasiões onde a gente podia, né, ir até uma lanchonete e comer um x-salada. Algo que eu sempre amei e amo até hoje, gosto muito. E um dia o meu pai disse que no mercado agora, né, porque até então eu achava até que não tinha isso no mercado para vender, ele disse assim, Adriano, tem hambúrguer para vender no mercado. Eu vou hoje, quando eu voltar do serviço, eu vou passar no supermercado e vou trazer uma caixinha de hambúrguer e vamos fazer um x-salada em casa. Eu achei aquilo máximo, incrível. Pensei, nossa, eu vou poder comer em casa um x-salada. E o meu pai, ele sempre foi padeiro e confeiteiro, e ele trabalhava em 2 empregos. E naquele dia, ao voltar dos seus 2 empregos de bicicleta, né, e ele trabalhava até um pouco longe da nossa casa, quando chegou, ele acabou esquecendo de parar no supermercado e comprar o hambúrguer. Eu, esperando aquele x-salada, fiquei muito chateado e até fiz birra. E o meu pai, né, pacientemente, ele pega novamente a sua bicicleta e vai até o mercado para comprar o hambúrguer. Quando ele volta e ele me mostra a caixinha do hambúrguer, para minha surpresa e decepção, era um hambúrguer de frango. E na época eu não gostava de frango, assim. E aí então a minha birra foi maior ainda. Naquele momento eu merecia ser disciplinado. Porém o meu pai, com muito amor, muita paciência, ele pega a bicicletinha dele de novo e volta até no mercado e então troca o hambúrguer de frango pelo hambúrguer de carne. Ele volta para casa e faz com muito amor, com muito carinho, o tão x-salada que eu esperava tanto, né? Naquele momento, como eu disse, sendo criança, eu não conseguia compreender todo o sacrifício que ele estava fazendo, por estar cansado, né? Ir de bicicleta, longe não era tão perto assim. Porém, hoje, sendo pai, eu consigo entender assim, a profundidade do amor que ele tem por nós, por mim, pelo meu irmão. E aquele exemplo que ele deu nunca mais saiu da minha mente. Porque as palavras, elas nos inspiram, mas o exemplo nos convence. E o exemplo que ele nos deu naquele dia ficou gravado para sempre. E Deus é assim. Deus cumpre com a sua palavra. Porque as pessoas mudam, o mundo muda, a cultura muda, mas Deus e a sua palavra, as suas promessas, essas não mudam nunca. E o maior exemplo que Deus deu foi ao cumprir a sua promessa do Messias. E Deus também se sacrificou muito, sofreu muito por isso, porque ele teve que entregar Jesus na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o nosso relacionamento com o Pai, que é o Pai de todos nós, que é Deus, pudesse ser restaurado. Então, como é bom termos esse Pai que nos ensina através do exemplo, que nos ensina através do amor, que nos ensina através dessa paciência, que possamos sempre seguir o exemplo de Deus, que possamos sempre respeitar os nossos pais e que possamos ser os melhores pais para os nossos filhos que Deus nos preparar para ser. Fiquem na paz de Cristo e um grande abraço e feliz Dia dos Pais!